insuportável. Há um fato curioso. No dicionário do Aurélio Buarque, até hoje, um dos sinônimos para morrer é ir para o Acre. Então está lá, registrado, né? Quer dizer, ainda há esse sentimento daquela coisa distante, inacessível, né? Que não se tem uma visão real. Agora, você escreveu um livro muito curioso sobre isso, que são crônicas sobre a floresta, né? Mas que, embora tenha toda uma conceituação Qual poética... foi o livro? Amazonas, Pátria d'Água, né? Sim, exato. Ou Mormaço da Floresta, Amazonas, Pátria Pata d'Água. d'Água, que tem toda uma conceituação, mas há umas discussões muito, assim, do ponto de vista técnicos mesmo, né? Dizendo Sim. assim, a floresta, ela tem Porque uma acontece riqueza. que eu estudo muito. Eu, quando viajo, estou com cientistas, o James Lovelock, que é o autor da Vingança de Gaia, Vingança da Terra, né? Eu leio as coisas dele, falo com ele. Eu participo de um grupo do GEA, do Grupo de Estudo Estratégico do INPA, de Manaus, com o Felipe Vernissade, que mais entende no Brasil aí da questão das águas, da floresta. E acontece que os cientistas escrevem numa linguagem que não é para povo. Eu luto dentro do INPA para pegar um texto de cientista para cientista, fazer de cientista para esperança, de cientista para o povo. Quando eu digo povo, para um grupo mais abrangente de pessoas, para os universitários, pelo menos. Agora, essa conversa que nós estamos tendo aqui, eu acho que serve muito à conscientização. Dizer, olha, a floresta amazônica, ela não está na etapa da gente preservá-la, não, a gente é que salvá-la. Amenizar as terríveis consequências do aquecimento da Terra que estão não crescendo. A gente falando um pouco sobre arte, um pouco sobre a coisa. É interessante também, você voltou a morar mais Desde na floresta. que voltei do exílio. Eu só saio de lá se acho chamado. Vou para o Japão, vou para São Paulo, venho para cá, qualquer lugar. Trabalho, isso para mim é trabalho. Mas me surpreendeu uma vez a qualidade da poesia que hoje se faz em Manaus. Com o poetas... Luiz Bacelar, o Aníbal Bessa, que já foi para o céu, como diz a mamãe, foi para as estrelas. O Jorge Tuffi, Tenório Telles, admirável. E ademais de ser um autor, ele tem prosa admirável, poeta. Ele é editor da Editora Valer, junto com Isaac Maciel. Porque hoje, na verdade, os autores, há uma diferença da minha geração para quando era... A minha geração, como Moacir Félix, Assis Damasceno, Ferreira Goulart, só para dar esse exemplo, Afonso, os editores nos procuravam. Eles diziam, Olímpia. Eu lembro que o Zé Nils do Rego chegou para mim, lá na redação do Globo, onde a gente trabalhava, eu tinha a minha crônica, ele tinha a dele. Ele chegou e disse, olha, o José Olímpio quer publicar um livro teu. Hoje, os editores da vida, ninguém publica mais, moço. E uma editora muito poderosa diz que poesia não vende mais, não. E que dos vivos só vende o Manuel, o Goulart e eu. Não é, e assim mesmo não dá muito lucro, o que não é verdade. Pois é, isso é que eu acho surpreendente, porque... Se lê pouco no Brasil. O Brasil é um país da América Latina dos que menos lê. Essa que é a verdade. Somos 200 milhões. Tá bem, mas proporcionalmente, cotejando no número de habitantes, Paraguai, Bolívia, Peru, é muito mais que o Brasil. Está nas estatísticas. Sem falar em Cuba. Cuba é a que mais lê, desde logo. Meus livros são editados lá, e em menos de 6 meses acaba. E tem de nova edição. Cortador de cano tem lá o livro, lê. É diferente. É diferente. E como é que a gente faz esse milagre no Brasil? Ou essa transformação de fazer o Brasil um país de leitor? Há pessoas empenhadas como causa, como se fosse uma causa. O Luiz Alves, esse livro saiu de uma editora que achava que não iria muita vender. Responsabilidade, uma coisa muito difícil para programar. E o Luiz Alves salvou a parada, junto com o Quartinho de Moraes, que foi o verdadeiro editor desse livro. É preciso, porque a Global se dedica muito, muito à literatura brasileira. É autor da maior coleção de poetas do Brasil. É chamada Melhores Poemas. E vende muito. E vende. Como é que não vende? O meu livro, Francisco Meio Canto, está mais de 25 edições. Entendeu? O Mormaço Floresta
de uma vez por todas, esse meu livro Campo de Milagres. Agora, é que o poder aquisitivo do povo não está dando para comprar livro, não. Leu, o pobre não compra porque não tem, o rico não lê porque tem outras Pontos de diversão. Outras diversões. É um setor aí do colchão da camada média da sociedade. E esse livro, o Maurício acertou, serve à causa da integração cultural da América Latina. Quem lê um livro aqui, de repente, da Costa Rica, um poeta da Costa Rica, vai querer conhecer mais da Costa Rica. Um poeta de Porto Rico, um poeta da Argentina, só sabem do Borges. Exato. E do Chile só fala de Neruda. Só fala de Gelman, tá Horácio aqui. Salas. Maravilhoso. A Cristina Castelo, essa mulher maravilhosa. Só sabe da Nicanor Parra, que está aqui também, que é maravilhoso, maravilhoso. Os antipoemas dele, querido Nicanor. Irmão da Violeta Parra, que também está no livro, incluí como poeta. Poeta. Tá claro, ela era uma... O Graças a la Vida é um dos grandes poemas do nosso tempo. Graças a la vida que me ha dado tanto. Canta tu, quero ver. Não, eu não sei cantar. Tiago, muito obrigado por sua participação aqui no Leituras. Conversa. É sempre muito bom conversar com você. Tá bem. A recorrente união da história com a ficção tem gerado mais que clássicos literários. Sua principal grandeza está em rever os fatos reais com olhos recheados com a ausência de paixões. Mesmo quando o distanciamento é pouco, há a possibilidade de se dosar o maniqueísmo. É o que faz João de Jesus Paz Loureiro, poeta de longo curso, em seu romance de estreia, Café Central, O Tempo Submerso nos Espelhos, lançado pela Escrituras, se debruça sobre as mágoas geradas pela quartelada de 1964 e o resultado é o sarar das dores tantas daqueles idos. O enredo básico fala de como se abafaram as vozes dialéticas que transitavam no Café Central em Belém do Pará. Num outro ponto, no entanto, está a decadência do próprio café, um exemplo da arquitetura Art Deco. Estes dois pilares, enfim, levam a uma leitura metafórica dos fatos. Entre grupos de torturadores e a resistência de idealistas, é possível encontrar o protesto contra a degradação da beleza arquitetônica e da liberdade das ideias. Um livro onde revela a sempre perversa disputa pelas benesses do poder. O jogo do poder, da defesa dos privilégios, é muito antigo. Data de tempos imemoriais e sempre manteve o regaço de mandatários e poderosos. Em todas as épocas se assistiu praticamente os mesmos fastos ocorridos durante o regime militar. O escritor Santana Pereira visita um outro momento da história do Pará para discutir tais questões. Seu romance Invenção de Onira, relançado pela Letra Selvagem, se passa durante a Revolução Cabana, o movimento popular que lutou pela independência da província do Grão-Pará entre 1835 e 1841. Ali se reuniram revoltosos índios e caboclos em uma luta comum. E, ao final, restaram os velhos interesses elitistas. O povo, mais uma vez vencido no romance, sobrevive em Onira, uma cidade mítica que carrega todas as dores de uma derrota e tenta, neste ambiente de tristeza, apagar as mágoas e voltar à resistência. Invenção de Onira, enfim, se faz como um grito contra as injustiças que, de sorte, perpassa toda a história oficial de um povo. Invenção e realidade em defesa da liberdade. Café Central, de João de Jesus Paz Loureiro, e Invenção de Onira, de Santana Pereira. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.